Olá, eu sou o Reinaldo e nessa videoaula vou mostrar para você alguns recursos do VirtualBox e como criar uma máquina virtual utilizando a versão 10 do Debian em modo texto. Vamos lá? O primeiro passo é clicar em Novo e dar um nome à sua máquina virtual. Nós vamos, nesse exemplo, chamar de Debian 10 Aula 1. Você pode dar o nome que você preferir. Ele, em pasta da máquina, ele já informa qual é, por padrão, onde será gravada esta máquina virtual. Ele já identificou o Linux como sendo sistema operacional em 64 bits, porque esta máquina onde eu estou gravando este vídeo é 64 bits. Caso você necessite de alguma alteração, é possível você acessar os recursos aqui embaixo. Há toda uma gama de opções para sistemas operacionais Linux. Nós vamos manter essas informações que estão corretas. Clicamos em Próximo e o VirtualBox nos apresenta a quantidade de memória RAM, ou seja, nesse caso, 1 GB. Ele está considerando que é o suficiente para esta máquina rodar com bom desempenho dentro do computador, que tem um total de 8 GB de RAM. Repare que ele está indicando isso aqui. Então, veja bem que quanto mais você aumentar essa quantidade de memória, mais recursos da máquina física ou da máquina hospedeira você vai utilizar. Pense que isso vai reduzir o desempenho do seu equipamento. No caso de você abrir mais de uma máquina virtual, isso pode se tornar crítico. Analise que ele marca uma faixa verde até um certo ponto e, dependendo do seu hardware, essa indicação pode variar. Nós vamos para a próxima. Ele pergunta sobre o disco rígido que nós vamos utilizar. Observe que você está criando uma máquina virtual. Então, essa máquina tem que ser como se fosse um computador físico. Nós vamos utilizar 8 GB, que é o que ele sugere, do HD da sua máquina física, da máquina hospedeira. Nós vamos criar um novo disco virtual agora. Próximo passo, ele pergunta o tipo de arquivo de disco rígido. Então, eu vou utilizar o padrão VDI, Virtual Disk Image, para o caso do VirtualBox. Agora eu tenho duas opções. Eu posso utilizar um disco rígido dinamicamente alocado ou com tamanho fixo. Discos rígidos dinamicamente alocados permitem que, à medida que você for acrescentando programas ou arquivos nessa máquina virtual, eles se ajustem em termos de tamanho de disco. O tamanho de disco fixo não permite isso. Se você for utilizar sua máquina virtual para gravação de arquivos e armazenamento de arquivos, você talvez tenha problemas porque o tamanho fixo não vai permitir que ele se expanda dinamicamente, ou seja, automaticamente em função da demanda. Em compensação, discos de tamanho fixo nos oferecem um ganho em desempenho muito pequeno, mas que pode ser interessante para nós, já que essas máquinas são criadas apenas com fins educacionais. Agora ele está mostrando para nós onde ele irá gravar esta máquina virtual. Então, é o nosso Debian 10 aula 1.vdi. Ele está gravando neste caminho aqui. Vou criar o arquivo. Ele leva algum tempo para criar esse arquivo. Então, nós vamos interromper esse processo para não consumir muito tempo da aula e vamos retornar no final do mesmo.
Nós vamos aguardar até que ele crie o nosso disco rígido virtual. Pronto. Ele terminou o processo. E agora, veja que a máquina aparece já aqui no seu lado esquerdo. Vamos aproveitar para mostrar para você um recurso do VirtualBox. Eu tenho aqui dois grupos, templates e servidores Linux. Como é que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês, é muito simples. Detalhe, veja que eu ainda não instalei o Debian, eu apenas criei a máquina. É como se eu tivesse montado um computador, perfeito? Então, eu criei o disco rígido dessa máquina, um disco virtual. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em grupo. Ele automaticamente colocou essa máquina no novo grupo. Eu posso renomeá-lo, renomear grupo. Eu vou chamar de videoaulas. Essa máquina já está aqui criada como videoaulas, então está no novo grupo. Não precisei instalar o sistema operacional, bastou que eu criasse a máquina. Então, esse é um recurso interessante para que você organize as suas máquinas. Mas tem mais um detalhe. Você observa que eu tenho aqui um grupo de templates. O que são templates? São máquinas virtuais que eu crio e que eu uso como base, por isso que eu chamo de base. São máquinas base. Elas estão prontas para serem replicadas. Como é que eu replico uma máquina? Eu poderia, ao invés de criar uma máquina nova, eu poderia simplesmente vir até aqui, pegar o Debian 10, clicar com o botão direito e clicar em clonar. Pronto, olha, ele já me permite criar uma nova máquina sem todo o processo que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu poderia alterar aqui, clone Debian 10 base, alteraria para Debian 10 teste, por exemplo. Todo o restante ele vai manter, todas as informações restantes. Bastaria você seguir nesse processo e ele criaria uma nova máquina para você. Ok? Eu expliquei isso para vocês porque, uma vez que você criar essa máquina virtual seguindo os procedimentos de hoje, eu recomendo a você manter ela como template, deixá-la como base. Toda vez que você tiver que criar um novo servidor, então você vai criar um DHCP, um DNS integrado, um LAMP, um Squid, um Firewall, enfim, todas essas máquinas, você não vai precisar repetir esse procedimento aqui de hoje. Basta que você faça o quê? Que você vá clonando a sua máquina base. Por isso é que ela deve ter o mínimo de configurações específicas possível, para que você possa trabalhar com ela e configurá-la do modo como você preferir. Então, todos os procedimentos mostrados aqui hoje têm essa intenção, a de que você crie um template do Debian 10, para você utilizar e agilizar os processos durante o nosso curso. Vamos seguir em frente. E agora, nós precisamos vir aqui até a nossa Debian 10 aula 1, para que nós possamos instalar o Debian 10 efetivamente. Selecionei a máquina virtual e vou clicar em Iniciar. Em função do hardware do seu equipamento, esses processos todos que vocês estão vendo, que ele está aguardando, olha aqui, ó, que ele aguarda o processo todo, pode variar, vai variar. Se você tem uma máquina com um processador mais avançado, se você tem uma máquina com mais memória RAM, se você tem uma máquina, por exemplo, com um disco SSD, todos esses processos serão mais rápidos do que o que você está vendo aqui hoje. Para você ter uma ideia, essa máquina que está gravando essa videoaula e eu estou criando essa máquina virtual é um Intel i7 de segunda geração com 8 GB de RAM e um HD SATA. Então agora eu preciso iniciar a configuração do sistema operacional, a sua instalação. Numa máquina física você precisa de uma mídia para fazer isso. Você pode usar um pendrive, você pode usar um DVD.
E nós vamos usar hoje a imagem digital, um arquivo digital da imagem do Debian 10. Eu já tenho ele pronto aqui, já está localizado. Se você precisasse localizar, bastaria clicar em acrescentar, aqui, ó. Ele vai perguntar onde está a imagem do seu disco. Ok? Eu já tinha isso pronto, ela está aqui. Eu vou então cancelar essa janela, mas você já sabe como fazer. Seleciono a imagem que eu vou utilizar, que é essa do Debian 10.4, de 64 bits, é um DVD-1 dessa imagem, você baixa lá no site do Debian, e vou clicar em escolher. Ele já selecionou essa imagem para nós, nós podemos então clicar em iniciar. VirtualBox vai abrir para você e nós vamos ter a janela de instalação, a primeira janela de instalação, primeira tela de instalação do Debian Buster. Cada versão do Debian tem um nome, tá? Então a 10 é a Buster, a 8 era a Jessie e assim por diante. Não vou usar a máquina com interface gráfica. Eu vou mostrar para vocês em uma outra videoaula como instalar uma interface gráfica. Inclusive, você vai poder escolher, tá? Em separado. Por quê? Porque quanto menos nós instalarmos recursos desnecessários, em primeiro lugar, a máquina virtual vai ficar mais leve, mas vai exigir menos memória e processamento do seu computador físico. Em segundo lugar, na prática, em produção, como nós dizemos, ou seja, quando você vai colocar essa máquina para trabalhar de fato, numa máquina física, quanto menos recursos e pacotes você instalar, menos vulnerabilidades e consumo de memória e processamento você terá para que o desempenho da máquina seja otimizado. Então, em nossas aulas, por padrão, nós sempre utilizamos a instalação em modo texto. Há situações em que nós vamos instalar em modo gráfico. Navegando pelas setas do teclado, eu selecionei Install e vou dar um Enter. O processo se inicia. Ele está nos perguntando qual é o idioma em que nós queremos instalar o Debian. Eu vou escolher o português, cliquei em P e com a seta de navegação, Português Brasil. Isso fica a sua escolha. Se você quiser instalar ele em qualquer idioma, não há problema algum, desde que você, obviamente, conheça bem o idioma. Vou selecionar o território, porque poderia ser Brasil ou Portugal, e ainda outro, mas no nosso caso é Brasil. O nosso teclado será o português brasileiro, que permite a nós utilizarmos C cedilha e outros recursos como acentuação e tudo mais. E o processo vai seguindo. Você viu que ele diz que está lendo o CD-ROM, na verdade ele está lendo aquele arquivo digital, a imagem .iso do Debian. Nós sugerimos sempre que você baixe o Debian ou qualquer outro sistema operacional, e isso vale para softwares também, sempre do site do desenvolvedor. Essa é a melhor forma de você manter um procedimento de melhores práticas de segurança. Isso evita que você, eventualmente, faça o download de uma imagem de um sistema operacional ou de um programa, de um software que possa estar adulterado, com alguns arquivos adulterados, trazendo malwares, que poderão capturar dados e uma série de outros crimes que são cometidos corriqueiramente nos dias atuais. Então procure o site do Debian
e lá escolha a imagem que você deseja fazer o download. Há várias explicações, há várias formas, né, diferentes de arquivos em CD, em DVD. Eles inclusive vendem para você os CDs, né? Eles têm várias opções lá. Hoje em dia, normalmente, nós podemos fazer o download sem maiores problemas. Essa imagem, por exemplo, tem 3.7 GB aproximadamente. Ela se compõe de 3 imagens, na verdade. O disco 1, 2 e 3 no caso de DVDs. Nós precisamos apenas do 1. O restante dos pacotes nós vamos buscar na internet. Vocês vão ver como é que nós fazemos isso durante as nossas aulas. Agora ele pede para nós colocarmos o nome dessa máquina. Então eu vou manter como Debian. Tab para navegar até continuar e Enter. Não precisamos de um nome de domínio. Nesse momento ele solicita uma senha de root. Você sabe que senhas de servidores devem ser complexas. Devem ter no mínimo 8 caracteres, incluindo números, letras, maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Esse é o ideal. Como essa máquina tem fins educacionais, nós não teremos aqui informações sensíveis que nós vamos usar. Vamos usar uma senha simples, porque a qualquer momento que nós retornemos para o uso dessas máquinas, nós não teremos problemas em lembrá-las. Então, uma senha muito óbvia. Admin. Então, para o root, vou até mostrar aqui, ó, eu vou utilizar a senha admin. Ok? Ele solicita que nós confirmemos essa senha. Confirmei e agora ele quer o nome completo de um usuário. Então eu vou dizer que o nome completo desse usuário é aluno de ADS. Então, poderia ser o José da Silva. Ok? É o nome completo do usuário. Eu sou obrigado a preencher isso dessa forma. Isso é uma questão de organização e de melhores práticas quando uma máquina dessas é colocada em produção. No nosso caso, é uma máquina virtual com fins educacionais. Nós estamos estudando, fazendo experimentos. Ok? Então você não precisa seguir isso ao pé da letra. Agora ele quer o nome do usuário, não é mais o nome completo do usuário, uma referência que ele coloca no banco de dados. Agora é o usuário mesmo. E eu vou manter apenas aluno. E ele quer uma senha para esse usuário. Veja que o Linux não permite que você crie um usuário e não atribua uma senha a ele. Para facilitar, como sou muito criativo, a senha do usuário aluno é aluno. Por que eu faço isso? Porque se eu voltar amanhã nessa máquina e precisar abri-la, eu não preciso nem anotar senhas, eu estou habituado a isso. E novamente, ele é uma máquina com fins educacionais. Ele quer que eu confirme a senha, olha lá, do usuário aluno. Eu confirmo que a senha do usuário aluno é aluno e seguimos em frente para mais uma etapa. Ele vai fazer uma série de configurações, agora ele vai escolher o relógio, né, que vai utilizar. E o fuso horário nós escolhemos aqui o de São Paulo. Nesse momento, ele está fazendo a configuração do sistema operacional, porque nós vamos ter que formatar esse disco virtual, da mesma forma que você faz numa máquina física. Então ele está nos oferecendo agora essas opções. Então eu vou escolher a versão manual, o método manual.
Usar o disco inteiro facilita muito quando você quer estudar o sistema operacional sem maiores compromissos. Mas nós vamos fazer uma série de configurações ao longo do curso, então nós precisamos de algumas partições específicas para manter a estabilidade e para manter a segurança também da mesma. Então, na prática, você pode seguir esses procedimentos que estamos informando aqui. Agora eu tenho que escolher o disco que eu vou formatar. O nosso disco é o disco rígido identificado por SDA. Ele pergunta se eu quero criar uma nova tabela de partições vazias neste dispositivo. Eu respondo que sim. E agora eu vou poder selecionar então o espaço livre deste HD. Eu tenho o SDA ali em cima, com 8.6 GB, e nós configuramos lá no início dessa instalação. É um VBox Hard Disk, né? E eu tenho um espaço livre de 8.6 GB nesse momento. Agora, eu vou escolher particionar automaticamente o espaço livre. Eu tenho mais 3 opções aqui. Todos os arquivos em uma única partição, indica para iniciantes, somente a partição home separada ou as partições home, var e tmp separadas. Indico para vocês sempre utilizar essa opção. É a que oferece maior estabilidade e maior segurança na instalação dos sistemas operacionais Linux. Ele criou uma série de partições, então veja que ele fez isso automaticamente. Ele utilizou o nosso SDA de 8.6 GB, criou uma partição primária raiz de 2 GB. O sistema de arquivos utilizado, diferentemente do Windows, que é o NTSF, ele utiliza o ext4, que é a versão mais recente do ext. Depois ele criou a partição var, o /var, que nós chamamos, de 1 GB, também com ext4. Criou o /tmp, com 256, quase 256 megabytes, e criou a partição home, com 4,2 GB. Vamos dar uma explicaçãozinha para vocês. Em home, serão gravados todos os arquivos do usuário. Então, há um home para aluno e há um home para root. E se você criar mais usuários, cada um deles terá o seu próprio home, a sua partição home. A partição TMP é usada para gravação de arquivos temporários. É uma partição onde os arquivos são gravados dinamicamente, porque, como diz o nome, eles são temporários de uso do sistema operacional e dos softwares que estão instalados no equipamento. A partição var é onde são armazenadas as variáveis do sistema. Então é muito importante que essa partição esteja separada para que esses arquivos tenham também um tratamento mais seguro por parte do sistema operacional. E eu pulei já 2 vezes a partição swap. Veja que ela não utiliza, como as outras partições aqui apresentadas, o ext4. Ela apresenta um formato swap. Swap indica troca, significa troca, uma das traduções é troca. Que troca? Troca entre arquivos da memória RAM e o HD. Então, sempre que o sistema operacional necessitar, ele vai armazenar alguns arquivos temporariamente no processamento dos dados em swap. É uma troca muito rápida, não é como TMP. É diferente, é uma troca de arquivos numa partição onde, quando esgota a memória RAM, ele vai para o swap. Por isso, se sua máquina tiver pouca memória RAM, para o que você está solicitando para ela em termos de recursos, você vai ter um nível muito elevado de swap.
Aí, se você for olhar o gerenciamento do disco rígido, vai perceber que ele está sendo superutilizado. Isso deixa o seu sistema todo mais lento, né? O sistema computacional, ou seja, o hardware e o software. Então, é necessário sempre configurar a memória RAM do equipamento para que ela seja suficiente, com uma margem de segurança, para que você não tenha uma superutilização do HD, o que leva a uma perda de desempenho do computador, ou da máquina virtual também, né? Nós podemos agora finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, ou seja, gravar todas essas mudanças no nosso disco SDA. Ele ainda faz mais uma confirmação, por quê? Porque é um padrão, é um protocolo padrão. Isso tenta alertá-lo e alertá-la para que, eventualmente, se você tiver uma máquina onde havia alguma coisa gravada anteriormente, tudo isso será apagado, será deletado. Portanto, ele faz essa pergunta para você. Antes de responder sim, pense se é o caso de você mudar de ideia, responde não, e poder ir lá e fazer um backup de todos os seus dados. Agora ele está formatando o nosso HD. O processo é idêntico. Quando você utilizar uma máquina física, ele vai se comportar da mesma forma, de forma idêntica ao que você percebe aqui. O processo de instalação do Linux não se altera em uma máquina virtual e em uma máquina física. Essa sequência vale também para uma máquina física. Nós estamos planejando o uso desses equipamentos, dessas máquinas virtuais, para a configuração de servidores, mas nada impede você de instalar uma máquina física com interface gráfica e utilizá-la como um desktop normal. É uma experiência muito interessante para qualquer profissional de tecnologia da informação e comunicação. O Linux traz alguns recursos muito interessantes, é muito ágil. Se você instalar um sistema operacional Linux em uma máquina com SSD, por exemplo, você vai ver um ganho de desempenho espetacular. Eu sei que no Windows esse ganho também é muito grande, mas o Linux, por exemplo, não utiliza antivírus. Então, toda aquela demora que o Windows apresenta e aqueles atrasos no processamento em função das constantes verificações que um antivírus faz em todas as suas atividades, o Linux, por exemplo, não sofre com isso. Posso pôr um antivírus no Linux? Eu posso e talvez seja uma medida profilática interessante. Por quê? Bom, são raros os antivírus para Linux, são raros os vírus para Linux, por uma razão muito simples. O parque de máquinas mundial, em mais de 90%, ele é o Windows. Então, se um usuário mal intencionado deseja cometer crimes, ele precisa de um número muito grande de equipamentos disponíveis para que valha a pena. Então, por que eu vou atacar 3% das máquinas de todo mundo? Eu prefiro atacar meus usuários em massa, né? Que vai me dar resultados muito melhores. Vocês acompanham os crimes digitais que têm acontecido mundialmente e os ataques são massivos, né, para invasões com desvio de dados em quantidades massivas por todo o mundo. No entanto, uma máquina Linux também armazena arquivos do Windows. Por exemplo, você pode receber um .doc do Word, um docx, enfim, um PPT, e todos esses arquivos podem estar infectados com vírus. Então, um antivírus no Linux, ele seria muito interessante para você manter a sua máquina sem arquivos contaminados, porque, embora os vírus para Linux não ataquem o Windows, você pode estar encaminhando esses arquivos. Então, você envia para mim, por exemplo, uma apresentação em PPT e ela está contaminada com o vírus. Você
está nem sabendo disso. Não vai afetar o meu computador Linux. Mas quando eu, por exemplo, se em algum momento eu usar esse arquivo que você me enviou numa máquina Windows, ele vai infectar aquela máquina. Então você deixa de propagar vírus, o que já é uma medida muito interessante. Nesse momento ele está instalando o sistema básico. Esse processo, como eu já disse, ele leva um tempo, depende do seu hardware, da disponibilidade de recursos que o seu hardware te oferece. Ele está ali instalando o kernel. O kernel é a coluna vertebral de todo o sistema operacional. Todo sistema operacional tem um kernel. O Linux tem o dele, o Windows tem o dele, ok? Todo sistema operacional tem um kernel. Este kernel, normalmente, quando você está instalando, nesse momento que eu estou criando essa máquina, o sistema operacional identifica os recursos de hardware que a máquina oferece e escolhe os recursos que são possíveis de serem instalados ali. Veja que eu estou usando o Linux Image 4.19. Ao longo do tempo, com as atualizações, essa versão vai mudar. Se você tiver uma máquina Linux por um tempo, você vai perceber isso. As atualizações do Linux também são constantes, mas vocês vão ver que são obtidas de uma forma diferente, já que o Linux trabalha com pacotes. Você tem, inclusive, um maior controle sobre o que você quer atualizar ou não. Não há toda aquela política que a Microsoft oferece, né? E isso não é uma crítica, é apenas uma informação, para que você entenda que são sistemas operacionais diferentes. No caso aqui do Debian, você pode estar se perguntando por que eu escolhi o Debian. Porque o Debian é a versão não comercial mais estável e confiável que nós temos. É a melhor distribuição? Bom, aí nós podemos entrar numa discussão que não vai terminar nunca, ok? Porque alguns colegas vão dizer que preferem o SUSE, que preferem o Red Hat, que preferem o Fedora, que preferem o Arch Linux, o BSD. Olha, gente, essa é uma discussão que pode ser interessante até certo ponto, mas que, francamente, não vale a pena você entrar de forma apaixonada. O que eu posso dizer para você é que o Debian é uma excelente referência para você trabalhar com Linux. É uma distribuição que não tem versão comercial paga, ela tem uma versão de testes. Se você procurar lá no site, você vai ver uma versão de testes. Não recomendo você utilizar a versão de testes, recomendo você utilizar a versão stable. É mais seguro, menos problemático, mas não é proibido usar a versão de testes, muito pelo contrário. O nome já diz, é uma versão de testes. Sugiro a você, se um dia você tiver o poder de decisão e fazer uma escolha para a implantação de Linux na empresa onde você trabalha ou na sua empresa, considere fortemente o Debian. Uma vez por ano sai uma nova versão. O ritmo do Debian é esse, sem pressa, sem correria, muito tranquilo. O Debian é a origem de muitas outras distribuições que você tem disponíveis. Ele usa pacotes .deb, é uma característica dele. Se você também estiver trabalhando numa empresa e precisar desse tipo de sistema operacional, você pode optar também por versões comerciais. Tem o Red Hat, tem o SUSE Linux. Essas versões você não compra a licença, porque não é possível comprar uma licença do Debian, ou do SUSE, ou do Red Hat. Você compra suporte. Você compra suporte de uso para resolução de problemas e atualização dos pacotes por prazos que cada um deles oferece, e aí comercialmente você tem que analisar.
não se preocupe. Qualquer das escolhas que você fizer, por exemplo, utilizando Red Hat ou SUSE, comercialmente, onde você paga, você estará muito bem atendido. Se você quiser optar por uma versão não comercial, eu diria para você que o Debian também te oferece uma solução muito interessante, com muita qualidade. A diferença é que quando você usa uma versão não comercial, você vai depender da comunidade para suporte técnico. E isso o Debian tem. Uma sugestão que nós damos é nunca fazer a troca de versão, por exemplo, passar de uma versão para outra sem que a nova versão já esteja razoavelmente amadurecida. Veja que eu estou utilizando o Debian 10.4. Então ele já tem um amadurecimento, ok? A sugestão que eu dou para vocês é sempre essa. Não faça mudanças bruscas e faça testes, realize testes antes de você optar por atualizar a versão de qualquer sistema operacional, mas também do Linux e do Debian aqui especificamente. Ele nos pergunta agora se eu preciso ler outro CD ou DVD. Não, eu poderia, mas eu não desejo fazer isso, não é necessário para nós. Respondo não. Eu tenho espelho de rede? Também não. Então, eu não vou utilizar nenhuma outra opção específica para alcançar os pacotes que eu necessito. Então, eu vou responder não aqui. A configuração dos nossos repositórios será feita posteriormente, em uma próxima videoaula. Ele está agora instalando diversos softwares, diversos pacotes, como nós chamamos no Linux. Vocês se acostumem a isso, é normal. E esses pacotes podem ser desinstalados ou instalados por um aplicativo chamado Aptitude, mesmo em modo texto, é muito simples de usá-lo. Vocês vão ver aqui nas nossas aulas de forma bem prática. Então, acostumem-se a trabalhar com modo texto. Isso parece uma vontade, né, de fazer com que o aluno sofra, mas não é verdade. É para vocês se habituarem ao modo texto do Linux. Vocês analisarem, inclusive o Windows segue nessa direção com o PowerShell. As versões novas do Windows já estão oferecendo essas opções há algum tempo, mesmo dos servidores. O modo texto traz algumas vantagens. Você tem mais controle sobre o que está fazendo, sabe melhor o que está fazendo. Para não consumir muito tempo, nós vamos dar uma paradinha, vamos interromper aqui a nossa videoaula e vamos voltar no final deste processo. Retornando, nós estamos agora aqui com a pergunta sobre se desejamos participar do concurso de pacotes. Você pode responder não aqui. Essa opção não interfere na instalação do sistema. Agora aqui sim eu tenho algumas informações interessantes. Para os nossos objetivos, selecione com as setas de navegação do teclado servidor SSH e utilitários de sistema padrão e desabilite. Então, não deixe nenhuma dessas caixas selecionadas. Qualquer pacote que nós venhamos a precisar, nós vamos obter instalando via o Aptitude. Naquele caso ali, vocês poderiam, por exemplo, se desejassem uma interface gráfica, ter escolhido uma delas. Os aplicativos
de desktop e uma interface gráfica. Ali também tinha a opção de servidor web, servidor SSH, mas nós vamos ver como configurar isso de forma manual. Como essa máquina é um template, não é interessante para nós conter mais recursos de software do que nós iremos necessitar. Vamos instalar por padrão em servidores Linux sempre somente o necessário. Isso é uma melhor prática que traz segurança também. O GRUB, que é o nosso sistema de inicialização, deve ser instalado no registro mestre do nosso HD, seja físico, seja virtual. Então, eu vou responder sim. E vou escolher esse HD, que é o nosso SDA. O Linux coloca a indicação dos seus discos, de todos os dispositivos de armazenamento, no diretório /dev. Esse é o processo final da instalação. Ele informa que a instalação foi completada. O próximo passo é a reinicialização da nossa máquina. Vamos agora acessar pela primeira vez a nossa máquina virtual, utilizando o nosso usuário root. A senha dele é admin, essa é a tela padrão, e nós completamos a instalação. Para que nós possamos agora, antes de terminar a nossa videoaula, encerrar essa máquina, desligando-a corretamente, vamos utilizar o comando halt espaço -p, tudo minúsculo. Dessa forma, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!